Olá pessoal, estamos aqui para mais um Desenrola FESP. Eu sou o Jorge Félix, eu sou professor de Economia da pós-graduação Mídia, Política e Sociedade, aqui da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E o meu tema aqui com vocês hoje é Previdência Social, né? Porque é o tema que está aí no debate público, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que é bastante importante nesse momento para o país e para todo mundo e para o futuro de todas as pessoas, né? Uma das questões que eu sempre abordo na questão de previdência social é que no debate público esse tema ganhou uma excessiva conotação fiscalista, né? Então a gente precisa, não é isso que eu venho defendendo, a gente precisa resgatar o sentido não só da previdência social, mas da seguridade social, né? Afinal de contas, por que existe essa estrutura de seguridade social, não só no Brasil, mas em todos os países, né? E como isso se deu, né? Então duas coisas são importantes, né? Os sistemas de seguridade social, eles foram ampliados justamente depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, depois de duas grandes guerras, é que o mundo chegou à conclusão que precisava estabelecer uma rede de solidariedade, uma espécie de seguro coletivo, né? E não à toa, esse é o segundo ponto que eu quero destacar nessa parte, não à toa os nossos legisladores, os nossos constituintes colocaram a Seguridade Social, assim como outras constituições, no capítulo da ordem social, ou seja, pessoal, no capítulo da paz. Então, isso explica muito por que nós temos uma seguridade social e por que isso é importante. Mas também é importante, né, e consequentemente, para toda a economia. E, embora seja bastante controverso isso que eu vou defender entre os economistas, mas há também uma função de distribuição de renda, né? Uma função do sistema de seguridade social, principalmente a previdência social, mas também a saúde, também a assistência social, que formam os três pilares da seguridade social, de distribuir renda. E numa sociedade tão desigual como a sociedade brasileira, isso é bastante importante. Então, eu acho que esses pontos são fundamentais para nós prestarmos atenção em propostas que serão debatidas daqui por diante no Brasil. E há alguns aspectos dessas propostas que também eu quero destacar aqui. Um deles é que quase todas as propostas, quase todos os projetos, inclusive o que está em debate no Congresso nesse momento, ampliam o tempo de contribuição para as pessoas alcançarem a elegibilidade para a aposentadoria, né? E no Brasil, uma grande parcela da população, e claro, aquela mais pobre, ela se aposenta por idade e não por tempo de contribuição, mas ela precisa ter, no mínimo hoje, 15 anos de contribuição. As propostas que estão aí, elas falam em 25 anos de contribuição, e para você obter o teto, vai chegar a 40 anos de contribuição. Então, isso, na minha visão, é a questão mais importante, porque ela é concomitante com o que foi feito na parte trabalhista já no Brasil, da reforma das relações de trabalho. Isso é muito grave, porque nós vamos criar um exército de não aposentados nas próximas gerações, e isso vai ser muito ruim para o país. A outra questão que a gente tem que prestar atenção nestas propostas que estão aí é que elas, na verdade, elas não mexem com privilégios, né? E o que nós precisaríamos hoje era uma reforma da Previdência que atacasse os privilégios, por exemplo, dos militares.
O rombo da aposentadoria dos militares, ele representa quase 50% do rombo do funcionalismo público. Então vejam bem, se nós vamos fazer uma reforma, se você vai fazer uma reforma no seu orçamento, você vai começar daquilo que você está gastando mais. Correto? Você não vai ficar gastando R$1.000 no cinema e poupando no cafezinho que você só toma um por dia, né? Então você vai atacar, assim teria que ser o governo, onde você tem o maior ralo, né? É claro que há toda uma discussão sobre essa questão desse déficit na aposentadoria dos militares, mas eles seriam, na minha opinião, os primeiros a terem que abrir mão desses privilégios que eles têm até hoje. E também o judiciário e também várias carreiras típicas de Estado. Tudo no Brasil vira carreira típica de Estado e aí vai lá e morde um privilégiozinho no sistema de seguridade social. Então, desde a década de 90, essas reformas que foram feitas, elas atingiram muito mais os trabalhadores do INSS, que representam uma renda muito baixa na média da renda do trabalho do Brasil inteiro, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que aqueles que já ganham menos é que são sempre os mais sacrificados pelas reformas que a gente já passou no Brasil. Não obstante que também os funcionários públicos tiveram que sofrer alguma perda de direitos, principalmente na integralidade do valor das suas aposentadorias. Uma das questões mais importantes é que o sentido dessa reforma da Previdência, ele não é aquilo que eu falei no começo, de fortalecer a solidariedade da sociedade. A solidariedade entre as gerações, entre os jovens e os mais velhos, a solidariedade entre ricos e pobres. Não é? Uma sociedade capitalista, ela sempre vai ser desigual, mas nós podemos fazer com que ela seja um pouco mais solidária. E esse não é o objetivo das reformas que vêm sendo feitas. Não é? Então, o objetivo dessas reformas qual é? Vocês poderiam me perguntar. Não é? Então, o objetivo é pura e simplesmente privatizar o sistema de previdência brasileiro. O Brasil está envelhecendo e nós, brasileiros, temos 3 grandes riquezas nacionais. Uma é o pré-sal, a outra é o meio ambiente, a Amazônia, e a terceira é o nosso sistema de previdência social por repartição, esse pacto entre as gerações que eu acabei de falar. Essas são as 3 grandes riquezas do Brasil. E com o envelhecimento populacional em todo o planeta, os países estabeleceram uma corrida, uma espécie, como eu sempre comparo, se no século XX foi uma corrida armamentista, que os países saíram se armando por causa da Guerra Fria, neste século nós vivemos uma corrida populacional. Os países precisam garantir, precisam pagar por essa nova configuração da sociedade, né? Precisam financiar o seu envelhecimento. E eles estão todos de olho, um no outro, nos seus mercados para a previdência privada. Então é por isso que, ao lado do pré-sal, ao lado do meio ambiente, o nosso sistema de previdência social por repartição está no alvo da finança internacional. Eles querem deixar o sistema público muito pouco atraente para você, para os mais jovens, né? E você, em algum momento, o governo chega para você e fala: agora você pode escolher, ou você continua no sistema público ou você vai para o sistema privado. Ora, aqui no sistema privado a gente dá bala de hortelã, a gente dá picolé, a gente faz um monte de benefícios para você. Então as pessoas, principalmente os mais jovens, tendem a ver o sistema de previdência privado como o moderno, como o mais atraente, como aquele diferente daquele sistema antigo que vai falir, que vai quebrar. Isso tudo faz parte da construção
de uma narrativa justamente para criar mercado para a previdência privada, e depois ela vai ser entregue não só aqui no Brasil, mas a grandes players internacionais, a grandes seguradoras internacionais, como ocorreu em outros países. E para terminar, eu só quero dizer o seguinte: os países que fizeram essa transformação de uma forma mais ou menos radical, eles se arrependeram. Argentina, Uruguai, mas também da Europa, Polônia, Hungria, eles voltaram atrás, né? Eles foram para sistemas de contas de capitalização, como são as propostas que estão aí no debate público, e voltaram para um sistema de repartição diante de muita pobreza e de muita crise social que eles enfrentaram por causa dessa mudança. Não só eles, mas também os Estados Unidos e o Reino Unido. Eu já escrevi sobre tudo isso, convido você a ler, como eu falei, os textos que vão ser colocados aqui, e convido você para o próximo episódio aqui, para você ouvir outros professores da FESP. Tá ok? Um abraço, obrigado.